Ao longo do último mês, o Bitcoin vem enfrentando uma séria pressão vendedora que tirou o preço do patamar de 69 mil para o patamar de 57 mil no momento que eu gravo esse vídeo, mas chegou a tocar inclusive nos 54 mil. Uma queda de 17,37% apenas neste mês. E é lógico que essas quedas são normais no mundo do Bitcoin, basta você ver o gráfico que está aqui na tela, mostrando que em outros ciclos tivemos quedas de 30% e até 50% durante o bull market. E essas quedas que a gente viu em torno de 20% neste ciclo são até mais amenas, mas não fogem da regra. Contudo, com tanta gente nova comprando Bitcoin, fica aquela pergunta, né? Por que o Bitcoin está caindo se depois do halving esperado não era para ele subir? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 motivos pelos quais o Bitcoin está caindo e vou comentar o que eu acho do atual momento. Será que é uma oportunidade para comprar mais? Ou não, né? É melhor vender, fugir para as montanhas porque o bear market está chegando. Começando pelos motivos, o primeiro dos 4 está ligado à questão dos mineradores. Para quem não sabe, novos bitcoins são fabricados mediante o uso de poder computacional no protocolo para resolver problemas matemáticos complexos e quem faz isso ganha uma recompensa em bitcoins, que começou sendo de 50 bitcoins lá atrás, caiu para 25 após o primeiro halving, 12,5 após o segundo, 6,25 após o terceiro e finalmente 3,125 bitcoins a cada bloco minerado neste ciclo. E aí se você pensa nesse pessoal que participa do processo de mineração, eles têm um custo muito alto com maquinário, com hardware para poder fazer isso. Inclusive de todas as máquinas utilizadas para mineração, somente alguns modelos, cerca de 6 da ASICS, que estão apresentando lucro no momento, devido à questão da eficiência energética, e também contas de energia muito altas. Para fazer a mesma coisa que eles faziam antes do halving, só que agora tendo uma recompensa pela metade, e essa recompensa inclusive com preço mais baixo, porque no halving o preço do Bitcoin era de 69 mil dólares. E agora, como eu já falei anteriormente aqui no vídeo, chegou até 54 mil. Diante desses números, segundo estatísticas do CryptoQuant, a receita diária de mineração caiu cerca de 75%, sendo que mineradores eles são quase como vendedores compulsórios, porque a margem da operação também é muito baixa. Então, para pagar as contas, o pessoal está tendo que vender Bitcoin por um preço mais baixo do que o custo da mineração. Como você pode ver nessa imagem que eu coloquei aqui na tela, nela você está vendo 3 linhas. A primeira coloca o custo médio da mineração de um Bitcoin, que está em torno de 71 mil dólares hoje. A segunda coloca o preço do Bitcoin, no momento do print era de 57 mil, ou seja, você minera por 71, vende por 57 e você tem um prejuízo, que se permanecer assim, vai levar muita gente a sair da atividade de mineração. De modo que eu acredito que não permanecerá assim por muito tempo, mas esse é um dos motivos, mineradores apertados tendo que realizar vendas. O que nós podemos conferir também através desse outro gráfico do Crypto.com, que mostra na sua linha azul escura a quantidade de reserva de Bitcoin dos mineradores, que nesse momento está no ponto mais baixo mostrado pelo gráfico que começa em junho de 2021. O estoque está em torno de apenas 1.800.000 Bitcoins. Como você pode ver aqui, é o mínimo dos últimos 3 anos. Se já não bastasse esse fluxo vendedor dos mineradores, nós chegamos no segundo motivo, que também é um fluxo vendedor por parte dos ETFs, que foram lançados no começo desse ano, muito demandados, o preço do Bitcoin subiu bastante através das compras feitas pelos mais de 10 ETFs lançados no mercado americano. Só que agora, com esse preço em queda, esse fluxo vendedor, a demanda do institucional, que movimentou muito os ETFs, também diminuiu. De modo que se a gente pega um gráfico onde você vê as linhas verdes como dias positivos de entrada de capital e as linhas vermelhas como os dias de saída, os dias de resultado líquido negativo, perceba que nós tivemos ao longo dos últimos dias vários negativos e quando o fluxo foi positivo ele foi muito mais tênue do que lá atrás no começo do ano. E aí fora esses 2 pontos, os próximos 2 estão ligados em parte ao medo maior do mercado de que esse fluxo seja alimentado ainda mais por conta de terceiro fator, vendas de governos e quarto fator, venda do pessoal que tomou o golpe de uma corretora chamada Mt. Gox lá atrás. Na verdade o golpe não foi da corretora, ela foi hackeada, então o pessoal que tinha Bitcoin lá acabou perdendo, e o saldo foi recuperado e deve ser devolvido aos investidores. E qual o potencial de venda? Colocando aqui na tela apenas o que tem de Bitcoin na Mt. Gox e também por parte do governo alemão, nós vemos que a Mt. Gox tem cerca de 141 mil Bitcoins e o governo alemão tem 47 mil, um pouco mais do que isso. E o governo alemão nem é aquele que tem mais. O estimado é que dos 21 milhões de Bitcoins que irão existir, vamos lembrar que ainda falta mais ou menos 1 milhão para ser minerado, uns 2,7 atualmente estão na mão dos governos. Sendo que dos governos com maior número de Bitcoins em custódia, o maior é o governo americano, com cerca de 210 mil. Depois nós temos o governo chinês, Reino Unido, Alemanha e El Salvador, que, diga-se de passagem, foi o único país que comprou Bitcoin. Os outros todos obtiveram seus Bitcoins através de apreensões. E na última semana, o governo alemão começou a vender Bitcoin. Eles já venderam cerca de 7.583 Bitcoins, num valor de pouco mais de 430 milhões de dólares. Isso são dados da plataforma de inteligência de criptomoedas Arca Intelligence. E pode ser que eles vendam
vendam mais e inclusive provoquem vendas de outros estados, aumentando ainda mais aquele fluxo vendedor sobre o qual a gente já estava comentando. E aí o último ponto desse fluxo, como eu já disse, são os reembolsos por parte da Mt. Gox ao pessoal que tomou o REC lá atrás. Para quem não lembra, a Mt. Gox foi uma extinta corretora que operava até o ano de 2011, ou seja, bem no começo da história do Bitcoin. Nessa época ela concentrava 70% do volume de operações e ela tomou um REC onde roubaram 740 mil Bitcoins dos usuários. Lógico que naquela época o valor do Bitcoin era muito mais baixo do que agora. Vamos lembrar que em 2010 a gente teve aquela negociação de 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Esse REC foi em 2011, pouco tempo depois. Só que parte das moedas foram recuperadas e serão devolvidas ao pessoal que sofreu esse golpe lá atrás. E por que o mercado tem medo? Se a gente pega o total de moedas que estão agora na carteira da corretora, a gente está falando de quase 138 mil Bitcoins, um valor que chega a 9,2 bilhões de dólares. Esse valor vai ser transferido para os investidores, que estão sem ver isso há 10 anos. Então há muita chance de que o pessoal pegue esse valor e pense, deixa eu realizar o lucro agora, pelo menos aqueles que são mais leigos. Outros, que conhecem mais do Bitcoin, podem segurar, porque entendem que o momento para vender não é dos melhores. Na realidade, pode ser um momento para comprar, como nós veremos por dados mais à frente no vídeo. Mas de toda forma, esse aumento de fluxo vendedor, que provavelmente também irá acontecer, o esperado para isso é que ocorra dentro dos primeiros 15 dias de julho, também é mais um gatilho que alimenta o receio e o medo do mercado de que o Bitcoin possa continuar caindo. Pô, Bruno, mas essas quedas elas influenciam a tendência de subida do Bitcoin no longo prazo? Antes de responder isso, eu vou lembrar que na segunda-feira, dia 15 de julho, o Fábio Fares, que é analista, tem mais de 2 décadas de experiência no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no americano, atualmente mora nos Estados Unidos, irá fazer uma masterclass chamada Choque de Realidade para te mostrar o quanto você está perdendo por investir apenas no Brasil. Lá ele vai te mostrar as oportunidades do mercado internacional, como é que você investe de maneira simples em moeda forte, e ao final da masterclass a gente vai abrir também a inscrição para a 5ª turma do Viver de Renda no Exterior. Um curso focado no pessoal que já saiu do Brasil ou pretende sair e que por isso, como vai ter passivos em moeda forte, em dólar, em euro, também tem necessidade, e vários não sabem disso, de investir nessa moeda forte, mas não sabe como fazer isso. Então acompanha a masterclass, é gratuita, o link para inscrição está aqui na descrição do vídeo e se gostar do conteúdo, te convido a fazer parte do Viver de Renda no Exterior, que é um curso muito bom, muito bem avaliado pelo pessoal que já participou das 4 turmas anteriores. Agora voltando à questão do ciclo atual, se a gente olha esse ciclo, ele não apresenta grandes mudanças para aquilo que a gente viu nos ciclos anteriores do Bitcoin. Pô, Bruno, mas depois do halving a gente está acostumado a ver uma subida muito forte. Na verdade, as suas lembranças estão te enganando. Porque se a gente pega todos os ciclos, você pode ver nesse gráfico aqui, cada linha representa um ciclo. O que acontece após o halving é que geralmente você tem um período de lateralização, onde muita gente que entrou achando que o halving era um marco para que os preços começassem a subir, a partir daquele dia se decepciona e vende. Muita gente que conseguiu lucros interessantes antes do halving, com uma apreciação antecipando o movimento, também acaba vendendo, um outro evento acaba se repetindo, provocando medo nos mercados. No ciclo anterior, por exemplo, eu vou lembrar que o halving aconteceu durante a pandemia, então demorou para ter uma reação do mercado porque muita gente tinha medo. E se a gente olha esse outro gráfico, onde cada linha começa do all-time high do ciclo anterior, veja que a linha preta é o ciclo atual, ele não é muito diferente quanto à velocidade daquilo que nós vimos nos ciclos passados. De modo que até agora, o Bitcoin está tendo um comportamento meio que esperado. E eu lembro da frase do filósofo romano do século I depois de Cristo, Sêneca, o estoico, que dizia que nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. Então se a gente olha o que já aconteceu e vê que agora a gente está meio que repetindo o caminho anterior, não dá para ter muita surpresa ou ficar muito revoltado com o comportamento dos preços. É só o comportamento normal realmente do Bitcoin. E aí nisso tem um monte de sardinha vendendo seus Bitcoins, desistindo, mas nós pegamos os grandes investidores, as baleias, eles estão aproveitando para comprar mais. A MicroStrategy, por exemplo, do Michael Saylor, está aproveitando esse momento para acumular uma grande quantidade de Bitcoins. Agora, por exemplo, já tem 1% do total de Bitcoins. Outras companhias privadas estão fazendo o mesmo. E como você pode ver nesse gráfico que sobrepõe camadas, além das companhias privadas e, obviamente, dos Bitcoins comprados pelos ETFs, que representaram forte fluxo no começo do ano, até mesmo governos cresceram em termos de custódia de Bitcoin. Como eu disse anteriormente, muitos por conta de apreensão. Compra mesmo divulgada somente de El Salvador. E eu estou junto com esse pessoal. Eu fiz várias compras, farei outra aqui nesse vídeo, porque acho que o momento é bem interessante. Para não me estender muito na explicação, eu vou citar apenas um indicador que historicamente funcionou muito bem para indicar bons pontos de compra e também bons pontos de venda, diga-se de passagem. Mas isso é assunto para um próximo vídeo daqui a um ano e meio. O múltiplo de Mayer é simplesmente a divisão do preço atual do Bitcoin pela sua média de preço dos últimos 200 dias.
Ou seja, se o preço está muito maior do que a média, o Bitcoin ele deu um estirão e aí nisso o preço está duas vezes e meia maior do que a média. Não é um momento bom para comprar, porque tem muita gente que está no lucro e provavelmente vai realizar esse lucro em algum momento. Agora, quando o preço começa a cair e fica próximo da média, isso indica um bom momento de compra. Nos raros momentos em que ele fica abaixo, seria um excelente momento de compra. E como é que está o múltiplo de Mayer agora? Como você pode ver aqui no meu print na tela, ele está abaixo de 1, em 0,96, o que indica que o preço atual está abaixo da média dos 200 dias. E como o Bitcoin, mercados e até as pessoas têm um comportamento de volta às médias, basta ver o comportamento do ser humano. Tem um cara que não treina nunca, de repente dá um estirão de treinos, treina 30 dias seguidos, ele sai muito da média. Depois, ele começa a voltar à média e para de treinar. Ou, se ele muda realmente, a média dele acaba acompanhando um dia. Então nós temos esse comportamento. Com o Bitcoin a mesma coisa acontece. Eu, inclusive, fico até surpreso de poder comprar novamente, nesse ano de bull market, o Bitcoin com múltiplo de Mayer abaixo de 1. Então, feita toda essa explicação, agora eu estou entrando na minha conta aqui no BitBank, o app que eu uso para fazer minhas compras de criptomoedas. Eles têm várias criptomoedas listadas, um monte. Inclusive, toda semana, quase todo dia, estou entrando criptomoedas novas. Vem aqui na minha posição de Bitcoin. Para quem acompanhou vídeos anteriores, eu tinha um Bitcoin alguma coisinha, então já aumentou para 2. Fiz várias compras realmente. Tem todo o meu histórico aqui. Eu comprei no dia 6 de julho, 4 de julho, 3 de julho, 27 de junho. E vou colocar uma nova ordem. Vou utilizar a compra avançada. Aqui eles acessam um book de várias corretoras. Então tem um monte de negociação aqui. Ordens de venda, ordens de compra. A ordem de compra no valor mais alto está em torno de R$ 307.986. As de venda estão em 308.202, a última executada. Deixei uma quantia de R$ 30.000, vou colocar 307.850. Então vai ser executada ao longo do dia. Coloco aqui o máximo de reais, vai dar quase 0,1 Bitcoin e fiz o envio da ordem. Ela já aparece aqui, ordem aberta. E provavelmente, vamos ver como é que vai ser a movimentação dos preços. É a quarta ordem que está aparecendo aqui agora. Ao longo do dia, poderá ser executada. E acho que esse vai ser mais um daqueles vídeos que eu fiz sobre Bitcoin, um dos vários, que no longo prazo vai envelhecer muito bem. Porque eu aposto que a gente vai sentir saudade de preços assim, desde que o Bitcoin continue existindo ao longo do tempo. Porque vamos lembrar sempre, né, eu não sei o futuro. Justamente por isso eu acho que a quantia ideal de Bitcoin na carteira de uma pessoa é alguma coisa acima de 0, mas menor do que 100. Acima de 0 porque sempre melhora o portfólio e abaixo de 100 porque a gente não sabe o dia de amanhã. E você, aproveitou para comprar Bitcoin durante essa queda ou panicou e vendeu tudo? Deixa aqui seu comentário para que eu possa saber disso. Se gostou do vídeo, like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.